tinha. Vamos falar do Corinthians na volta. Estamos de volta aqui no Canal UOL. A gente estava batendo um papo aqui com a galera do YouTube, agora no Canal UOL também. E vamos falar sobre o Corinthians. O Corinthians entrou em campo ontem pela Copa Sul-Americana, empatou por 1-1 com o América de Cali. Quase perdeu, é verdade, hein? Foi um primeiro tempo muito difícil, o Corinthians sofrendo ali defensivamente, dando muito espaço, tomou um primeiro gol, mas aí no segundo tempo o time melhorou com as entradas, com as mexidas do Ramon Dias, né? O Carrilho entrando, o Yuri Alberto também conseguiu um empate com o Mateuzinho. PVC e Hernan, como é que vocês viram esse empate do Corinthians de ontem? Ficou de bom tamanho ou está muito pouco para o Corinthians, que precisa apresentar mais pelo que mostrou em campo? Deixa eu falar uma coisa sobre informação primeiro, porque ontem o que eu percebia era muita reação da torcida do Corinthians sobre como assim ele escalou o time reserva. E eu acho que a informação, que é o nosso papel aqui no De Primeira, ela é sempre valiosa. Então, o Hugo não tinha condição de jogar. O Memphis tinha um tornozelo inchado, não tinha condição de jogar. O Angelelli tem uma lesão na coxa, não tinha atrás na aqui do panturrilha, joelho, né? Atrás do joelho. não tinha condição de jogar. O Garro está fazendo tratamento médico em Madrid, não tinha condição de jogar. Qual é o outro? Serão 5. Gustavo Henrique tem uma lesão, não tem condição de jogar. Desses 5, o Corinthians está tentando recuperar para sábado contra o Palmeiras o Memphis, que é dúvida, e o Gustavo Henrique, que é dúvida. O Angelelli dificilmente joga. Ele ainda não tem uma definição, porque é uma dor que depende muito do dia a dia, né? Se diminuição de dor, né? O Yuri Alberto saiu do jogo ontem, dando declaração, dizendo que ele tinha uma sequência de jogos muito grande, eram 11, jogando como titular, e que o combinado é que ia jogar em torno de 30 minutos. O Carrilho tinha uma lesão. Então, pera um pouquinho. Entendo, para escalar o time titular, ok. Mas, tinha time titular para escalar? Aí você vai dizer, o Bidon. Até o Coronado não estava... Coronado, que é reserva, estava machucado. Fora também. O Bidon tinha mais condição de jogo, mas o Bidon voltou a ser titular há pouco tempo, porque o José Martínez era titular e entrou até no decorrer da Paulista. partida, né, no segundo tempo. E aí saiu o Martínez. Então, às vezes a gente está tratando com achismos que são difíceis de você ter noção. Quando o Yuri Alberto entra na entrevista coletiva depois do jogo e diz que ele tinha combinado que ia jogar em torno de 30 minutos, porque ele tinha uma sequência muito grande de jogos passados e eram 11, ou seja, era de fato muito grande, 11 jogos são quase 2 meses. É um campeonato paulista inteiro, quase. Então você tem que partir do que o cara está dizendo, da informação. Não tinha time titular para jogar. O Emiliano Martins, ontem o Ramon Dias saiu pela tangente muito, quando foi perguntado sobre prioridade. Ele disse, quando o Corinthians joga é importante. Mas no sábado, o Emiliano Martins disse, a nossa prioridade é o Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro você pode ser rebaixado. Acho, já disse aqui, a premissa completamente equivocada. Porque o Corinthians tem que ter como base o Campeonato Brasileiro, se for a prioridade, para ganhar o Brasileiro e não para não ser rebaixado. Então a premissa está errada. Mas ele disse que a prioridade é o Brasileiro. E a outra pergunta é a seguinte: você, corintiano, prefere ganhar do América de Cali na terça-feira à noite ou ganhar do Palmeiras? Pode não ter vencido nenhum dos dois jogos, pode perder do Palmeiras. Mas a lógica é tentar fazer um jogo grande no Brasileiro contra o Palmeiras, que é o clássico. Seria o 5º clássico sem derrota para o rival, depois de ter passado um clássico de 15 vencendo. Então tem, do ponto de vista da informação, ainda que eu não ache o Ramon Dias o técnico ideal para o Corinthians, a crítica que se fez ontem não se sustenta. Porque ele está fazendo o que dá com as peças que tem. A sensação que eu tenho é que deu uma murchada muito grande no Corinthians a eliminação na Libertadores. Sabe aquela coisa, tipo, podia estar disputando a Libertadores agora? Mesmo com o título paulista? Mesmo com o título paulista. Então, a Sul-Americana, ela passa a ter um peso diferente, né?
Tipo um consolo, ai, preguiça de ir pra esse jogo, uma coisa meio assim. Quase isso, quase isso. Tem que ir mesmo? Mas é uma sensação que eu tenho. Mas o Corinthians, assim, ontem poderia ter até ganhado o jogo no final, né? O América de Cali é um time que tem torcida, o estádio estava lotado, eles pouparam no fim de semana no Campeonato Colombiano para jogar esse jogo contra o Corinthians. Poderiam ter feito 2-0, mas de fato foi anulado o segundo gol deles, bem anulado. Aí o Corinthians cresceu, foi buscar o resultado, poderia ter ganhado. Foi um jogo legal, assim, um jogo aberto, né? Mas o Corinthians poderia estar com 6 pontos na Sul-Americana, ganhando em casa, fazendo a sua lição de casa e vencendo fora, porque não é um time extraordinário. É um time médio, mediano, um time, assim, não é... meu Deus, tem o Juanfer Quinteiros, que foi para lá agora, mas também não é um cara que desequilibra no time. Então, assim... Poderia estar com 6 pontos o Corinthians, mas me parece que está um pouco arrastado o Corinthians na Sul-Americana, né? Está um pouquinho arrastado. O PVC, dentro disso que você está falando e o Hernan também, e com esses desfalques do time titular, que são muitos, é verdade, a gente citou aqui 5 titulares, pelo menos, do time do Ramon Dias, além do Coronado, que era uma opção para entrar no lugar do Garro, e nem isso ele teve à disposição. Mas pensando do ponto de vista do elenco, o Corinthians não tem um elenco barato, né? É um elenco que é caro. Dá para esperar mais desse elenco e que esses jogadores que entram no time, eles podem apresentar mais? Dá para cobrar como a gente cobra aqui do Palmeiras, como a gente cobra do Flamengo, que é tido como o melhor elenco do país? Ou ele fez realmente o que dava? O Corinthians não tem um elenco igual ao do Flamengo e do Palmeiras. Talvez igual seja um pouco, mas dá para... colocar numa régua um pouco mais... O Corinthians para mim, o Corinthians tem um time titular bom. Bom time titular. Que você falou que briga pelo título brasileiro, inclusive. Não sei se vai brigar. Dá pra brigar. Para mim, os 4 times com mais chances de ganhar o brasileiro, pela ordem, são Flamengo, Internacional, Palmeiras e Botafogo. Nesta ordem. O Corinthians vem ali no bolo depois, porque é campeão paulista e porque os campeões estaduais têm vencido o Brasileirão, diferente do que se dizia quando se falava nos anos 2010, 2000, que estadual não é parâmetro. Não é parâmetro mesmo, mas campeão estadual ganha brasileiro. Né? O ano passado não foi, mas o ano retrasado sim. 2023, 22, 21, 20, 19, foram 5 campeões brasileiros seguidos que ganharam estadual antes. Sim. Então o Corinthians entra pensando, tem que pensar não em não ser rebaixado. Tem que entrar pensando em ser campeão. Embora tenha dificuldades para isso. Não acho o Corinthians favorito, não. Acho que o time titular do Corinthians hoje é muito forte. Quando o Carrilho entrou em campo ontem, mudou o jogo. Mudou, transformou o time. Mudou o jogo. O Yuri também, embora o Yuri não tenha ido tão bem, mas ele jogando na mesma linha do Hector, o Hector começou a achar espaço que não estava achando e quase fez o gol. O Hector fez uma partidaça. Fez uma boa partida. No primeiro tempo, para mim, ele foi o melhor em campo. Não? Eu não achei no primeiro tempo, achei que ele cresceu no segundo, achei que ele cresceu depois da entrada do Yuri. Mas o Ramon achou, por exemplo, diferente de mim, que era para tirar o Thales e não para tirar o Hector. O Thales estava numa função diferente, inclusive, né? Armando mais o time. Mas assim, é um Corinthians que tem peças, é um Corinthians que tem alternativas. O time titular, o 11, aquele time base do Corinthians com Garro, com Memphis, com Yuri, com Carrilho, com os volantes. Então, assim, Martínez, né? Eu acho que é um time forte, é um time que briga lá em cima no Brasileiro. Briga por G4, briga por G6, fase de grupos de Libertadores. Pode brigar por título? Pode. Se encorpar ali, se de repente começar a ganhar, pode brigar pelo título. Mas é um Corinthians ainda desequilibrado na questão de peças de reposição. Tem um desequilíbrio. Não, e alguns jogadores que podem jogar mais que não estão jogando. O André Ramalho caiu de posição. A zaga, né? A zaga tem sido um problema pro... O Félix Torres foi uma tragédia. Ofensivamente é um Corinthians que vai muito bem, mas a zaga tem deixado a desejar. O Félix Torres ontem foi uma tragédia. Ontem entregou um gol que acabou sendo anulado, né? Mas falhou muito ali. Foi uma paçocada. Foi. E mesmo na bola do lance do gol, que para mim o lance recomeça no arremesso lateral e o Corinthians toma um gol de lateral e erram, na minha opinião, tanto o Félix quanto o André Ramalho, que tomam um drible fácil do Léo Ramos,
Mas a jogada vai para o lateral porque o Félix Torres vai rifar uma bola que está dominada e entrega e acaba jogando para a lateral. Então, assim, tem um erro do Félix Torres no começo e no fim da jogada. E o Félix Torres virou titular porque o André Ramalho caiu de produção. Quando o André Ramalho chegou, todo mundo se apaixonou pelo André Ramalho. E depois de 6 meses, você fala, pô, mas o que aconteceu com o André Ramalho? Que não está conseguindo jogar. Pode ser questão física, porque ele estava no início de temporada da Holanda, enfim, não era para ser. Mas pode ser físico, pode ser o desgaste de jogar uma temporada que é mais difícil, com mais viagem, pode ser, mas o fato é que o André Ramalho começou jogando num nível e hoje ele está 3 degraus abaixo. No fim do ano passado, naquela reta final que o Corinthians vai muito bem, a grande dúvida é quem se firmaria ao lado do André Ramalho. Né? Aí ele testou o Félix Torres, o Kaká, o Gustavo Henrique, nenhum tinha se firmado. O Tchoca também teve oportunidades, apesar de ser muito jovem, vindo da base ainda, mas teve oportunidades, mas era o André Ramalho ali, dono da posição. Chegou esse ano, ele realmente teve uma queda e aí os 2 lugares, as 2 vagas da zaga ficaram meio órfãos, assim, quem é que vai ocupar esse lugar? E ele já testou vários e ninguém se encontrou ainda. Esse Corinthians continua tendo problemas defensivos. E agora tem um clássico contra o Palmeiras, tem um derby. Como é que esse Corinthians chega para essa partida? Poupou alguns de seus jogadores ontem, mas ainda tem desfalques. O Ramon Dias, ele falou sobre essa partida do fim de semana. A gente tem uma arte aí com a declaração dele, que ele fala, agora teremos uma partida muito importante, um clássico contra o Palmeiras. Isso também te obriga a administrar bem os esforços dos jogadores, porque realmente jogam com uma intensidade incrível. Creio que nessa questão de administrar os esforços e ter um plantel como nós temos, seguramente vamos seguir competindo. Então, ele já projetando um pouco aí esse derby do fim de semana. Pensando nesse time, Hernan, a gente estava comentando aqui, né? Memphis e Coronado treinaram no Brasil com a fisioterapia, então a ideia é tê-los em campo. Garro por hora fora, né? Embora vá retornar da Espanha, mas deve ficar ainda um tempo fora. E aí tem Angileri, Hugo Souza, Gustavo Henrique, o que dá para imaginar? O Memphis e o Coronado, a gente pode tratar como dúvidas, né? São 2 dúvidas aí que o Corinthians tem. Pode ser que apareçam em campo, que reúnam condições. Fica mais difícil para você imaginar um Hugo Souza, o próprio Gustavo Henrique e o Angileri. E o Garro esquece, né? Ele vai voltar essa semana da Espanha e ainda vai ter todo um processo ainda de recuperação pós esse primeiro tratamento que foi feito lá na Espanha. Então, assim, o Corinthians ele vai tentar recuperar o Memphis, tentar ter o Coronado para fortalecer esses jogadores que descansaram lá, né? Esses jogadores que não jogaram os 90 minutos na Sul-Americana, para tentar ter um time competitivo, porque Brasileirão é outro olhar. É outro foco, né? Inclusive já falaram que a prioridade é o Campeonato Brasileiro. Bom, vamos ver aí outros resultados de ontem da Copa Sul-Americana e a gente vai ver também as partidas que vão acontecer hoje. 7 da noite, isso de ontem ainda, tá? O Independente venceu o Boston River por 2-1, o Grêmio 2-0 no Atlético Grau, Caracas 2-2 com o Cienciano, América de Cali e Corinthians, esse jogo que a gente está falando 1-1, Godoy Cruz 2-0 no Esportivo Luquenho e o Vasco venceu o Puerto Cabello 1-0. A gente vai falar sobre essa partida logo mais e sobre a situação do técnico Fábio Carille. Jogos de hoje da Copa Sul-Americana. Tem Huracan e Racing do Uruguai às 7 da noite, esse jogo que interessa ao Corinthians porque é do grupo do Timão. No mesmo horário tem Palestino e União Santa Fé. Às 9h30 o Cruzeiro em campo contra Muxucruna. E 9h30 no mesmo horário União Espanhola e Once Caldas e Lanús e Melgar. Tem a classificação aí do grupo do Corinthians também? Cruzeiro sem público hoje. E o Atlético também, né? O Atlético também, né? Foi ontem o Peñarol sem público e o River Plate sem público. O Peñarol venceu, o River Plate empatou com o Barcelona de Guayaquil sem público no Monumental de Nunes e com pênalti perdido pelo Driussi. E o Atlético ainda paga uma punição para a Conmebol por conta dos sinalizadores que utilizou no ano passado contra o River Plate. E aí houve até algumas manifestações